Olá, nossa aula de hoje é sobre roteiro. Nós já falamos sobre a premissa, sobre como eh, fazer o rascunho dessa história, né? E falamos também sobre definir essa história melhor, acerca de personagem, acerca de ambiente e de trama, né? Ali já pensando num enredo, claro. E também nós já falamos também sobre o argumento, né? Que essa premissa, então, ela se transforma em argumento, onde você define praticamente toda a história, né? Eu gosto de definir primeiro, segundo e terceiro ato. Gosto de pensar assim, o primeiro ato é a apresentação, né? Do personagem, do ambiente, da trama, deixar tudo certinho ali. E o argumento escrito em estrofes, em parágrafos, de maneira muito concisa, né? O segundo ato eu gosto de chamar de desenvolvimento, onde a história vai ser desenvolvida, onde a trama vai ser desenvolvida, onde os conflitos aparecem, os personagens aparecem, é uma curva, né? Começa a acontecer acontecimentos ali, ou eventos de uma forma ascendente até atingir o clímax. A partir do momento aí, nós entramos por terceiro ato, que vai determinar o final da história, o desfecho da história, e ali um possível final. Como nós estamos falando do Nhudo, eu vou trazer para vocês o nosso boneco. Esse aqui é o Nhudo. Olá, gente! Tudo bem? Né? Ele é todinho articulado, porque nós estamos falando de stop motion, que é a nossa especialidade. Esse roteiro foi feito especificamente para esse projeto, o projeto do Nhudo. Aqui está o boneco dele, o personagem dele, depois definido, né? Os personagens, aqui está. Então ele é todinho articulado, né? Segundo os relatos, ele é feito de saco, né? De juta, esse tecido que nós aqui, então, imitamos. Fizemos a caracterização dele, desse figurino, como se fosse um saco de juta. Ficou muito bonito, né? Todo mundo que vem aqui quer comprar o boneco, até a Aline quer comprar. Que é o boneco, é claro, o boneco é muito lindo, lindinho, ele é feito de joint ball, de aço, né, de todinho articulado, e uma parte de silicone, tá? Só para mostrar para vocês aí a história que nós vamos contar. Nós vamos falar dessa história durante todo esse curso que nós vamos fazer. Eu vou deixar ele aqui no cantinho e vou então continuar, vou pôr ele sentado aqui. Ele vai assistir a aula também. Baixa a mãozinha dele. Tá mostrando isso aí? Não, ele não aparece. Olha só, eu deixei ele aqui então. Vira um pouquinho para lá. Olha aqui. Ele vai ficar sentadinho aqui junto com os objetos, outros 7. Beleza. Vamos voltar aqui então. Roteiro. Então eu tenho todo o argumento escrito em parágrafos, como eu mostrei, uma história concisa, sem diálogo, sem nada, e agora é a hora do roteiro. O roteiro nós temos aí uma visão, um componente, né, que ele é técnico. Esse roteiro ele vai servir para guiar todas as gravações, toda a produção do audiovisual desse curta-metragem que se chama O Nhudo. Então, eu gosto de pensar no roteiro que ele é transformado, o argumento é transformado em ações específicas que vai fazer a cena, né? Eu gosto de pensar cena a cena, mas eu gosto de pensar também take a take. Um take, por exemplo, eu escolho essa pose, eu filmo esse take, ou seja, eu animo esse take, e quando eu mudo de câmera é um outro take, né? Dentro de uma cena tem vários takes. Então o roteiro já precisa começar a definir essas questões da gravação, que é muito importante, da questão técnica da gravação, já pensando aí do áudio, né, que é no caso a dublagem, que é no caso os diálogos, já vão pensando no Foley, né, que é o barulho é o barulho, né, que é a sonoridade em que o personagem ele provoca quando está em ação. Isso nós vamos falar mais para frente ali na aula de áudio. Mas aqui então o roteiro ele
ele tem uma visão técnica. Eu gosto de ter assim, uma visão técnica. Não tem espaço para subjetividade, não tem espaço para muita coisa, não. Porque no roteiro a questão é não contar, é mostrar. Já entramos na parte do mostrar. No argumento até a gente conta ali a história, beleza? Mas no argumento não. O argumento é outra parada, né? É outra pegada. A pegada é mostrar. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que o roteiro, como que o argumento virou ações. Como que isso pode ser escrito em ações. Nós temos uma cena, para cada cena, né? Determinamos uma cena, determinamos um evento dentro do projeto audiovisual. Esse evento, nós destrinchamos ele em ações e diálogo, né? Então, ação, diálogo, tem os flashbacks, tem as coisas, mas o mais importante é a ação e o diálogo. Como o personagem, ele age dentro daquela cena e o que ele fala, o que ele pensa, o que vai rolar nisso aí. Tá bom? Ele vem para casa e vou mostrar aqui mais perto. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Abriu ali um programa que não devia. Beleza. Eu vou mostrar para vocês aqui então como que é feito o roteiro, como que vai ser feito o destrinchamento, né, de tudo aquilo que foi descritivo para ação. Então, por exemplo, aqui eu começo. Gente, a formatação do roteiro, esse master scene que chamam, tem vários nomes para isso aqui. Essa formatação, como é feito, existem programas específicos que as pessoas fazem. Eu prefiro fazer no Word. Depois eu passo para o Celtics. E o Celtics é um programa online, ele é gratuito e você pode fazer lá. Não tem problema nenhum. Lá é bem dividido. Você vai fazer ali um tutorialzinho, é bem simples, e você pode fazer de uma maneira mais, eu não sei se a palavra é profissional, mas pode fazer da maneira que você quiser. Então tem o Final Draft, tem o Celtics, tem vários programas, você pode escolher aquele que você preferir para formatar o seu roteiro. Aqui nós estamos falando em formatar o roteiro, o que significa separar as ações, separar os diálogos, ver essa questão do flashback, voice over, né, quando alguém está contando uma história, que é no caso da Dona Elsa, que nós já vimos lá no argumento. Então eu gosto do Word, eu ponho no Word primeiro, que o Word eu tenho uma certa facilidade de fazer, uma tranquilidade de fazer. O Celtics, né, vai tudo muito direto, é muito nas abas ali, das ações que você quer fazer, você vai encontrar uma abinha para descrever. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui um texto, aqui que é o texto, que é a descrição da floresta. Então, como eu vou mostrar onde vai acontecer isso? Eu sei que a câmera vai passar pela floresta. Então, a primeira coisa que eu faço é o texto, passar pela floresta. Como que eu vou escrever a floresta? Então, eu sei que é uma floresta densa, a câmera está passando onde? Olha só, eu começo, externa, tudo em letra maiúscula. Veja bem, essa aqui é minha cena 1. É cena 1. Vou pegar um cinzinho aqui. Cena 1, olha lá. Eu já determino. Então eu tenho aqui, eu começo com fade in, né, que vai abrir a tela em branco. Eu escrevo isso aqui. Ou não, você faz do jeito que você quiser, né? Cada é método. Eu não... Fica bem à vontade, escreve como você quiser. Eu escrevo esse formato aqui porque esse formato aqui é exigido nos editais. Como nós vamos mandar nossos curtas para os editais, então eu gosto de escrever esse formato aqui e depois eu mando para os editais como eu quero. Algumas vezes eu passo para o Celtics, dependendo da exigência do edital, eu passo esse texto para o Celtic, formato de uma maneira assim mais apropriada, né, para o edital, mas aqui não. Isso aqui eu deixo, esse edital não exigia nada, eu gosto daqui porque quando eu for animar, quando eu for fazer as outras ações, esse roteiro muda várias vezes. Esse roteiro chega a mudar 7, 8 vezes, conforme você está gravando a cena, fazendo as poses dos personagens, trabalhando com os atores no set, e isso você vai perceber que isso aqui vai mudando, vai sendo acrescentado, vai sendo tirando coisas.
No momento, como nós não estamos gravando ainda, nós vamos deixar aquilo que nós aí a priori fizemos. Então eu tenho, a primeira coisa que eu tenho, que é a cena 1. Eu tenho uma externa, eu coloco assim, né? Porque é assim que é feito mesmo. Esse aqui é um padrão de formatação. Floresta de pedra branca, noite. Então, eu sei que minha câmera vai passar, vai estar lá na floresta. E vai acontecer isso. Aqui eu faço uma breve descrição. A densa neblina cobre a floresta. Formas de animais se movem rapidamente, desaparecendo na neblina. E nós ouvimos uma cantiga. Aqui também eu já descrevo a sonoridade. Boi, boi, boi. A gente está vendo isso aqui numa perspectiva da distância. Então a gente já começa a ter essa coisa imagética, né? Conseguimos transformar já o texto em imagem. Eu vou mostrar aqui para vocês que quando eu transformo em imagem, a gente já faz o storyboard, aqui está o storyboard. Então aqui eu fiz um rascunho de como a câmera vai pegar. Olha só, é uma floresta, né? Olha aqui, depois a câmera vem do lado da floresta, que do roteiro eu posso fazer storyboard. Eu estou mostrando isso para vocês, só para vocês verem. E o que eu descrevi lá no roteiro, eu já rascunho, né? Faço um rascunho aqui, os meus storyboards é bem rascunhado. Vultos de animais passando dentro de uma neblina. Então aquele trecho que eu tenho aqui do roteiro, aqui do meu roteiro, eu já começo a transformar já em imagem. Então, esse roteiro já vai me permitir que eu faça o storyboard, que é fundamental para animação. Não só para animação. É importante, por exemplo, que depois do roteiro, esse roteiro sirva para você transformar em imagem, para você ter uma visualização melhor da cena. As poses dos atores, o mise-en-scène, ou seja, né, essa marcação de cena dentro de um set, ou seja, dentro ali de um espaço que vai ser filmado. Legal isso, né? Beleza, aí depois aqui eu tenho um diálogo, ou seja, uma fala. Eu tenho a ação e tenho a fala. No caso aqui é o voice over da anciã, ou seja, a anciã contando a história para as crianças. Na mata de pedra branca, entre dois córregos e mineiros, vive o Nhudo, uma alma penada com uma missão terrível. O que é isso aqui? Isso aqui é uma fala dessa anciã. Tá? E eu ali no storyboard, veja bem, eu estou mostrando storyboard só para a gente compreender melhor. Né? Ela fala, vive o Nhudo, tá? Ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar aqui contando a história. Essa aqui ela contando a história, né? Provavelmente vai mostrar essa figura ou não. Vamos voltar lá. E o que ela conta? Então eu tenho aqui, né, em flashback, eu sei que é um flashback, e aqui eu tenho a cena 2, eu não coloquei aqui, mas aqui é a cena 2. Vou marcar aqui só para a gente acompanhar. A cena 2. Eu já estou descrevendo aqui o que está rolando no roteiro. A cena 2. O Nhudo, um ser cadavérico alto, veste roupas farrapadas, chapéu de palha, seu corpo seco com unhas enormes visíveis, ele colhe flores e frutas em seu pomar. Então, por exemplo, se eu for transformar no storyboard, eu já vou fazer essa figura aqui. Isso aqui foi eu que desenhei, né? Porque sou desenhista. Eu já desenhei. Então, o roteiro já está me transformando em imagem, em pose, em corte de câmera, iluminação, tudo. Aquilo que eu descrevi lá no roteiro. Olha só que legal. Eu gosto disso. Mata de pedra branca, vive o Nhudo com florestas. Eu já faço aqui um resumo daquilo que está no roteiro. Ou seja, eu já estou transformando tecnicamente mecanismos para gravação do audiovisual, ou seja, mecanismo para que esse audiovisual aconteça. Eu estou transformando o texto, aqui nesse caso, em imagem storyboard. A gente não vai ter aula de storyboard, mas eu quero que você veja como funciona um roteiro a partir, então, das ações, daquilo que é específico em ações. Beleza, aqui eu tenho uma outra
coisa que eu tirei lá do argumento e transformei em ação. O que acontece? Qual é a ação? Aparece um intruso. Essa é uma ação. Tá, quem é esse intruso? Então eu faço uma pequena descrição aqui, que eu já tenho. Um homem montado a cavalo atravessando as terras. Beleza? Essa aqui é uma ação. Vou até dividir essa aqui. É em outra ação. Então aparece esse homem, esse intruso, é uma ação, esse intruso, bem claro. Eu tenho um homem montado a cavalo entrando na floresta. É isso aí que você vai escrever, que você vai determinar aqui. Então vamos ver lá no storyboard. Aqui só para a gente ter uma ideia mais clara, né? Do que está rolando. Olha só. Então eu já tenho a clareza. Eu mostro aqui, olha aqui, um homem entrando na floresta. Onde está o Nildo colhendo flores. O Nildo está colhendo flores e o homem entra na floresta. Isso o que é? É a ação do roteiro. E isso aqui é muito legal. Aqui eu sei que já começa uma outra ação. Eu coloco aqui um fade in, né? Ou seja, vai abrir a cena. E aqui nós temos a cena 2. Deixa eu marcar aqui para a gente ficar legal. Beleza, aqui... deixa eu continuar aqui. Aparece um intruso montado em a cavalo, atravessando suas terras. Qual que é a próxima cena? Nós temos aqui, ó, o Nildo se levanta de costas para o intruso. Então, se a gente for ver aqui né? Aqui no layout, aqui no storyboard, o Nildo está aqui colhendo as flores, uma ação. Entra, bem concisa, né? Entra o intruso na floresta. Está aqui, o intruso na floresta. Essa ilustração do storyboard é legal, que a gente pode entender melhor essa questão da ação. O Nildo se levanta e percebe esse intruso na floresta. Quando a gente volta aqui para o roteiro, isso aqui ficou claro. O Nildo se levanta de costas para o intruso. E ali a gente está percebendo que ele se incomoda. A gente precisa escrever essas coisas que se incomodam? Não. A gente sabe, depois a gente define ali na cena que a gente define bastante coisas, tá? Aqui, a cena 2, né? Que aparece, que corta, né? Ou seja, aqui eu podia escrever, aqui eu pude fade in, ou seja, abrindo, ou corta para. Que é um termo mais técnico, né? Que os roteiristas gostam de usar. Corta para. Eu sei que a cena então mudou, vai para uma outra cena. É a cena 2, que é na externa do terreiro de um quintal, noite, como de festa junina, tudo, né? Deixa eu mostrar aqui, que eu já mostrei antes, que é... né, que fecha a cena, que é a Dona Elsa, aqui. Corta para onde? Corta para cá, que é a Dona Elsa aqui contando a história num terreno, ou seja, num terreiro, ou seja, num quintal grande de uma fazenda, provavelmente, que Coldre Córrego é uma cidade pequena, bem pequena, que tudo parece quintal, tudo parece fazenda. E as crianças sentadas em volta. Tá aqui. Então tem o feirinho aqui e a Dona Elsa, então. Então vocês percebem que esse roteiro, ele já está descrevendo as ações, ou seja, deixando claro como vai ser feita a gravação, como vai ser conseguido o set, como vai ser montado o set, se fosse no caso um outro filme, em que set que teria que ser feito, qual momento, né, que está falando noite, qual momento que deveria ser feito isso. Ou seja, essa é a organização, o plano das filmagens que está no roteiro. Essa planificação vai estar no roteiro. Ela conta a lenda do Nildo, para as crianças vão ter. Aqui eu podia dividir, né, fazer um outro take. A noite é fria e decorada por bandeirolas e mastro de figuras do São João Fitas e tal. Então, a noite fria, como é que eu vou representar que uma noite é fria, né? As crianças se encolhendo, tudo. Então, tudo isso aí pode ser desenvolvido ali na própria cena. E o roteiro, ele vai
discorrer o tempo todo nesse sentido. Ação, diálogo, flashback, diálogo, voice-over, tá? Abrindo e fechando cena, que vai estar aqui, fade-in, ou corta para, sussurros, né? Que nem aqui no caso, que acontece o primeiro roteiro na cena 3, tá aqui, na cena 3, onde aqui nós estamos vendo um diálogo mais aberto, tá? Miguel, um jovem aventureiro arrogante, entra na floresta para correr o kit, eu já falei isso lá, nós já vamos mostrar ele na floresta. E ele fala para quem? Eu coloquei entre parênteses aqui, fala para Odete. Porque eu sei que aqui vai ter 3 personagens na cena. Por que vai ter 3 personagens na cena? Porque eu gosto de definir aqui. Aqui ela contando, né? E aqui vai ter 3 personagens na cena. Então aqui ele fala, eu vou trazer flores. Então essa aqui é a Odete, a noiva dele, e essa aqui é a mulher. Então eu gosto de trabalhar com essa coisa. E como é animação, isso aqui melhora muito o storyboard, né? Para mim, no meu caso, você não precisa fazer isso. Ou manda alguém fazer, um amigo fazer, ou você mesmo pode fazer. E pode ser storyboard, gente, não precisa ser, né? Pode ser palitinhos, essas coisas. Ajuda você a visualizar essa ação e ajuda você a melhorar as ações do seu roteiro. Ou seja, tudo isso para o roteiro. Então ela fala, eu vou buscar flores mais lindas para o seu buquê. Aquela coisa de noiva, né? Tudo querendo fazer um H aí para a noiva. Então ele vai inventar aí uma aventura, uma loucura, para chamar a atenção dela, né? Para se impor ali. Ou seja, para se exibir mesmo, né? Vai ser o casamento mais lindo do mundo. Então a gente vê ele fazendo assim, aquela coisa. Eu não descrevi no roteiro, mas lá na cena vai acontecer. É onde vai mudar o roteiro também. Tá? E a Dona Maria então fala. Dona Maria, que é aquela senhorinha lá, que é essa senhorinha aqui, né? Olha lá, que é essa senhorinha aqui. Essa aqui é a noiva toda. Olha, na animação tem muito disso. E ele lá todo achando que tá fazendo aí, né? Se exibindo aí pra noiva. E a Dona Maria fala, não vai lá, rapaz, deixa de ser besta. Então, esse diálogo tá aqui, né? Vai desafinhar o unhudo? Vai se dar mal. Lá está escrito, deixa de ser besta. Depois a gente vai ver o que vai rolar, tá? Mas está bem definido aqui a história inteira, e nos 3 atos. Aqui é um curta-metragem de 6 minutos. Nós calculamos, não, é uma estimativa de cada página escrita, formatada dessa forma. Nós vamos ter 1 minuto de vídeo. Nós vamos ter 1 minuto de filme. Esse curta-metragem, então, ele tem 6 páginas. Nós aí estimamos, né, porque nós temos que colocar no edital, cerca de 6 minutos de filme, tá bom? Então é isso. Eu acho que ficou bem claro, né, a questão da formatação do roteiro, como ele é feito. Pensando já na filmagem, tem que sempre estar de olho no técnico, né, das pessoas, do diretor, né, que vai fazer esse filme e como ele vai desenrolar isso aí, né? O que você vai mandar para o cara fazer storyboard? É o roteiro. O que você vai mandar para o cara preparar a luz? É o roteiro. O que você vai mandar para o roteiro para construir o set? O que você vai mandar para construir o set? É o roteiro. Então o roteiro ele passa a ser aí um guião técnico, né? Um guia técnico para ver som, luz, cena, atores, diálogos, né? Essa é uma base muito boa para você estar determinando aí o seu projeto audiovisual. Eu espero que vocês gostaram bastante disso aí e vamos para a próxima aula. Obrigado a todos. Curta nosso canal lá, dá uma curtida, se inscreve, manda perguntas que nós vamos estar respondendo, acompanhando isso aí. Nós podemos estar interagindo aí sobre isso, né? Segue a gente nas redes sociais, que é uma coisa muito bacana também. Todos os nossos projetos estão lá e é uma coisa muito legal. Obrigado a todos.